É isso aí, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mauro Silva. Seja realmente muito bem-vindo mesmo. Já deixa o seu like, lembrando sempre, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Já vai compartilhando e marca lá, ó, todas as notificações. Você que ainda não marcou as notificações, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, faça realmente parte aqui da nossa comunidade, essa comunidade que traz sempre assuntos relevantes para o Brasil, assuntos de interesse da nossa soberania. E desde já quero aproveitar, mandar um abração aí pro comandante Robson Farinazo, também pro Albert Cabalé, do vlog Velho General, do blog, né, Velho General, e agora também canal Velho General. Coronel Jorge Schwertz, também pro Isaac Granchelli, pro Moisés do Pátria e Defesa, para toda essa turma aí que trabalha sobre a soberania do Brasil, pro Fernando Lisboa, pra missionária Kátia Lisboa, para toda essa galera, pensa numa turma gente boa. Bom, pessoal, é isso aí, esse aqui é o nosso canal. Depois eu vou falar de outros canais também, outros que eu ainda nem falei aqui, vou citar também. Tem vários canais muito bons para você dar uma analisada, conteúdo de primeira qualidade e, acima de tudo, né, Deus em primeiro lugar e depois, ó, nossa bandeira aqui, Brasil na veia. Vamos para a pauta de hoje, que é um tema complicado para o Brasil. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar de soberania, só que de uma forma um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre a armadilha ou sobre a arapuca para a soberania brasileira. Como assim, Mário? O que é isso? Que negócio é esse? Olha só, quando a gente ouve falar dessa questão do fertilizante, nós temos a impressão de que o Brasil não é capaz de produzir isso, ou que nós não temos como produzir isso e por isso ficamos dependentes de outras nações como a Belarus, que é a Bielorrússia, né? Ou mesmo a Rússia ou o Canadá, para comprar, melhor dizendo, esses insumos, esses produtos lá e trazer para o Brasil. Lembrando que esses fertilizantes, eles são vitais para a nossa agricultura. Sem isso, a nossa agricultura ela é muito prejudicada. E o mundo acaba sendo prejudicado por atacado, porque o Brasil alimenta ali mais de 20% das pessoas no mundo. Então o Brasil tem um papel mundial muito importante nessa questão da alimentação e nós dependemos dos fertilizantes para poder fazer com que a nossa agroindústria alimente todas essas pessoas. Então tá tudo interligado, só que nós dependemos que esses insumos venham de outros países. E como eu falei, a impressão que tem é que nós não conseguimos ou não podemos produzir esse tipo de coisa aqui em território nacional, mas pasmem vocês. Eu sei que a maioria de vocês já sabem, mas o Brasil consegue sim produzir isso aqui no Brasil. O Brasil consegue e tem material em abundância. Por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar aí que existe muita matéria-prima ali para a geração do potássio, se não me engano, nessa questão da correção do solo ali na foz do Rio Madeira. O Brasil tem o material, existem técnicas que você consegue fazer exploração com menos prejuízos para a natureza e tal, só que existe uma questão que o Brasil se meteu, uma armadilha. Isso mesmo, o Brasil entrou numa espécie ali de arapuca contra a soberania brasileira ao fazer essa questão das terras indígenas, ou terras entre aspas indígenas, para poder preservar. E olha só como que isso é complicado. O Brasil depende desses insumos para produzir alimento, que é uma indústria básica brasileira e que acaba se tornando básica para o mundo inteiro, porque alimento, comida é uma coisa básica. Você passa sem iPhone, você passa sem uma Ferrari, você passa sem um avião de luxo, mas você não passa sem comida. Pode passar 2, 3, sei lá, 4 dias, em algum momento você vai ter que comer ou você vai morrer. Essa que é a realidade. Mas enfim, olha só. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é:
quando essa legislação maluca brasileira reservou ali terras indígenas, entre aspas, indígenas, né? Já se sabia que eram terras riquíssimas em minérios, em recursos naturais, até mesmo em minerais, inclusive os chamados recursos de terras raras. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, tudo isso já foi muito bem pensado, muito bem planejado para travar o país e para conservar o que tem ali no solo, ou melhor, no subsolo, para o futuro, para outras nações. Agora, pasmem vocês. Tem muita gente traindo a nossa nação. Principalmente políticos brasileiros que estão aos poucos vendendo pedaços do Brasil para o exterior. Para você ter ideia, o Congresso aprovou uma lei a qual, se não me engano, um estrangeiro pode comprar áreas de até 20% do território de um município. Aí você fala, ok, mas em que isso pode implicar contra a soberania brasileira? Isso aí é teoria do chapéu de alumínio, gente, não é não. Para você ter ideia de como que as coisas funcionam no Brasil, a Amazônia é um território tão bem preservado, lá tem municípios assim que são gigantescos. Você já ouviu falar de São Paulo, não já? A maior cidade do Brasil, a terceira maior cidade do mundo, pelo menos era um tempo aí atrás, não sei agora. Lá existem municípios que a área do município é maior do que a cidade de São Paulo inteira. Para você ter ideia, tem municípios, ou seja, área municipal ali dentro da região da Amazônia, dentro da região amazônica, que é maior do que países inteiros na Europa. Agora você imagina que essa área dentro do território brasileiro, desses municípios ali, 20% delas está disponíveis para que outros povos, ou seja, para que estrangeiros cheguem lá e comprem isso. E tá tudo certo, fica tudo por isso mesmo. Olha só o que o nosso Congresso está fazendo. Olha o que esses caras aprovaram. Estrangeiros poder comprar até 20% da área de municípios dentro da Amazônia. Olha que absurdo isso. Mas vamos lá. Tudo isso com aval do STF, diga-se de passagem. Mas vamos lá. Tô falando aqui da arapuca geopolítica que o Brasil se meteu. Ao fazer essas reservas indígenas para, entre aspas, preservar o que está ali, a natureza, os minerais e tal, mas está preservando isso para quem? Para os estrangeiros no futuro, quando chegarem aqui e invadir o Brasil? Ou para os estrangeiros que comprarem os 20% ali do... Ou talvez até mais, vai saber no futuro, se não querem vender metade dos municípios, ou até 100% dos municípios aí para os estrangeiros, quem é que sabe? A exploração e venda do nióbio no Brasil, por exemplo, é uma coisa absurda. A gente não consegue fazer nada com o nióbio. Só faz quem vem aqui, compra o nióbio da gente e leva para o seu país. Olha, pessoal, eu quero dizer para você o seguinte. Por mais que eu ache que tem sim que se preservar a cultura dos povos, que tem que se preservar as tradições dos povos, que tem que se preservar a culinária, a música, etc e tal, as lendas e barará e bururu e por aí vai. Mas uma coisa nós temos que pôr na cabeça, que nós somos todos brasileiros. Existe até uma história agora de que querem fazer um novo marco temporal para demarcar mais terras indígenas, uma coisa que vai inviabilizar o país. É simples assim, vai transformar o país numa coisa que não funciona. Nós já temos vários problemas aqui no Brasil, o pessoal ainda quer aprovar essa porcaria desse marco temporal que vai acabar vai acabar com o nosso país. Vai simplesmente inviabilizar a produção nesse país. É simples assim. Agora, o que acontece? No meu ponto de vista, nem deveriam existir reservas indígenas. E eu vou explicar o porquê. Não é que eu seja mal, que eu não gosto de índio. Pelo contrário, eu tenho até amigos que são ali indígenas, que são descendentes indígenas. Gosto do pessoal. Acredito que todos nós somos um só povo. E é esse o ponto. Esse é o ponto. Sabe o que fizeram na Ucrânia? Os russos injetaram ali cidadãos russos
E isso, até, de certa forma, é legítimo, colocando ali. E aquele pessoal, quando atingiu a maioria, através do processo de autodeterminação dos povos, transformou aquelas repúblicas ali, ó, Donetsk, Luhansk, Crimeia. A Crimeia foi um pouco diferente, mas Donetsk e Luhansk, eles fizeram ali o processo de autodeterminação dos povos e escolheram ser independentes, sair da Ucrânia. E aí veio a Rússia, que era de interesse daquilo ali. Eles falam, não, agora nós vamos proteger o povo, os russos étnicos que estão ali naquele lugar e que declararam independência contra a tirania da Ucrânia. Os russos foram lá e jantaram as regiões de Donetsk e Lugansk. Olha o problema que está acontecendo aí. Se nós continuarmos desse jeito, pessoal, o que pode acontecer é o seguinte: essas terras, supostas terras indígenas, entre aspas, que foram separadas ali, no futuro podem, através dessas ONGs ou sei lá o que, através de governos estrangeiros, financiamento de pessoas aqui dentro do nosso próprio território, principalmente políticos canalhas, podem fomentar ali de criar uma, entre aspas, nação Yanomami, uma nação, sei lá o que, Pataxó, uma nação diferente ali. E aí vai vir os Estados Unidos, vai vir a OTAN, vai vir sei lá quem, para poder garantir a independência dessa nação indígena, entre muitas aspas. Veja só o problema que a gente está arrumando para o nosso território. Pessoal, por que eu sou contra a criação de áreas indígenas? Eu acho que isso nem deveria existir. Porque quando você declara que dentro do seu território tem pedaços, tem porções do seu território de que o governo não pode entrar, de que nem mesmo as Forças Armadas têm soberania ali dentro, você faz com que o seu território fique muito fácil de ser atacado e ser fatiado por potências estrangeiras. Você deixa na mão dos outros a sua soberania. Isso é uma armadilha geopolítica, uma armadilha que você não pode entrar. E nós já estamos com os 2 pés dentro dessa armadilha, mas ainda não puxaram a corda. Ou seja, ainda dá tempo de sair de dentro da arapuca. Mas nós já estamos com os 2 pés lá dentro. Ainda não puxaram essa corda porque o Ocidente está muito ocupado com o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, entre a China e Taiwan e outros assuntos pelo mundo. Mas assim que esses assuntos forem resolvidos, o Brasil já está dentro da arapuca. Pode ser que eles resolvam puxar a corda. E quem se lasca nesse tipo de situação, me desculpe o uso dessa palavra, mas quem se lasca somos nós, população, povo, eu, você. Pessoal, não ache que o estrangeiro vai vir aqui dentro do país para fazer carinho na gente, não. Para fazer cafuné, para dar abraço, para dizer I love you Brasil. Os caras vão vir aqui, a gente vai pegar é tapa na cara, é chute no peito, é tiro de fuzil na cara. Se você acha que uma guerra é um negócio bonito e que o estrangeiro vai vir aqui com a intenção de, muitas aspas, aí, nos libertar, fazer isso, fazer aquilo, libertar a nação indígena, não vem não, eles vão para poder roubar aquilo que é nosso, é simples assim. Eles vêm para poder pegar aquilo que eles acham que são donos. Esse pessoal eles acham que nós estamos aqui ocupando uma terra que era para ser deles. Nós somos uma espécie de colônia rebelde para a Europa. Os Estados Unidos meio que talvez não nos vejam como uma colônia, mas nos veem de certa forma como inferiores. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o Brasil e os países aqui na América do Sul conseguiram a sua independência graças a lutas.
Boa parte do que contaram pra gente na escola, de que o Brasil conseguiu independência, foi fácil. Não foi fácil não, a gente lutou muito para poder conseguir, inclusive não só para se libertar, mas para manter a integridade do território e também para aumentar o território. Tudo isso aqui foi conquistado a duras penas e nós não podemos deixar que essa cambada de políticos antipatriotas, essa cambada de políticos aí, ó, podres, continuem vendendo o Brasil. Na próxima eleição é hashtag troca tudo. Manda essa cambada de Kisler lá pra Conchinchina. Pessoal, o que eu tô falando aqui é um assunto muito sério, mas muito sério mesmo. Ah, então você não é a favor de proteger a natureza? É claro que eu sou a favor de proteger a natureza, cabeção. Olha só, o que eu estou falando aqui é outra coisa completamente diferente. Eu sou a favor, por exemplo, da criação de parques estaduais, desde que você consiga explorar as riquezas minerais e naturais que existem ali naquele parque estadual, de forma que você não vá degradar, devastar a área, uma exploração de forma consciente, de forma que você consiga retirar ali o que você precisa, ou minério, ou algum material que você precisa, sem que haja muitos danos, uma agressão muito grande ali à natureza, porque nós precisamos dos recursos, mas nós não podemos também fazer isso de qualquer forma. Então eu sou a favor sim de que se explore, mas de que se explore ali com parcimônia, com cuidado, para não se devastar a natureza. Isso sim eu sou a favor. Parques estaduais, ok, mas demarcar partes do território e separar para tal etnia, para tal raça, para tal classe social, para vender para estrangeiro, não, tá errado, tá muito errado. Seria como, por exemplo, você pegar, cortar ali 15% do território brasileiro e falar 15% do território brasileiro agora é só para brancos. Sei lá, 18% do território brasileiro é só para negros. 20% é só para quilombolas. Mais 20% é só para quem é ruivo. Mais 5% é para orientais. Mais, sei lá, 8% é para o grupo LGBT. 14% é para os cristãos. 10% para... Gente, não tem lógica, nós somos todos brasileiros, nós não estamos aqui para repartir o país. O Brasil é um país que é diferente dos outros países, justamente porque aqui nós temos uma mistura muito grande, étnica, racial, cultural. Nós somos um país diferenciado. Você olha para o polonês, para a cultura polonesa, você olha e fala, isso aqui é algo polonês. Você olha para o russo e fala, isso aqui é coisa russa, com certeza. Você olha lá para as bonecas, para as matrioscas, você olha para a música russa, você fala, isso aqui é russo. Você olha para a Inglaterra, você fala, não, isso aqui tem cara de ser inglês. Você olha para a França, isso aqui tem cara de ser francês. A Alemanha é da mesma forma. Quando você olha para o Brasil, a gente recebeu influências do mundo inteiro. Nós somos um povo misturado. Nós somos um povo que realmente tem influências da Europa, da Ásia, da África, da Oceania, de tudo quanto é lugar, de outros povos aqui da América. Nós somos um povo multicultural, multiétnico. E olha só, somos um povo. Preste atenção no que eu falei. Somos um povo. Várias culturas, várias raças, várias cores e sabores pelo Brasil, mas nós somos um povo. Nós falamos uma língua, nós falamos o português. De norte a sul, de leste a oeste, nós somos um povo. Não importa se você nasceu na região de Brasília, no Rio Grande do Sul, no Amapá, no Acre, em Pernambuco, em Goiânia, seja lá onde foi que você nasceu, você faz parte do Brasil. Eu faço parte do Brasil, todos nós somos brasileiros. Não importa se você é branco, não importa se você é negro,
se você é descendente de indígena, se você é descendente de oriental, se você é multiétnico, se você é mistura disso com aquilo ou com aquilo outro. Nós somos brasileiros, põe isso na sua cabeça. Nós não podemos aceitar que o nosso país seja dividido, seja fatiado, principalmente porque essas fatias do Brasil, elas vão ser usadas no futuro para poder arrancar um pedaço do Brasil. Escuta o que eu estou falando. Eu vou até mudar o que eu falei aqui. Que nós tenhamos cuidado para que no futuro essas fatias do Brasil que foram tiradas não sejam usadas para arrancar. A mudança aqui eu falei que vão arrancar, eu vou mudar porque a palavra ela é profética. Eu vou falar o seguinte, que se nós não fizermos nada, lá na frente, eles vão arrancar um pedaço do nosso território. Mas eu quero contar com a sua força. Todos nós juntos, unidos, para que ninguém leve aquilo que é nosso. Ah, mas qual é o problema de uma nação indígena ou de um grupo de nações ali querer declarar a independência do Brasil? Olha, todo país ao qual se arranca um pedaço, o país nunca mais é o mesmo. O México até hoje nunca conseguiu se restabelecer, se reestruturar completamente de quando os Estados Unidos tomou grande parte do território mexicano. Se você não sabia, os Estados Unidos usou ali o Big Stick, traduzindo aqui para o português algo como o grande porrete ou porretão, né? Contra os mexicanos, contra outras nações aí ao longo da história, os Estados Unidos sempre usou essa tática de força. E ali no México, eles tiraram uma grande porção do território mexicano e até hoje o México enfrenta muitos problemas, em parte por causa disso. Um país que tem parte do território tomado é complicado para se restabelecer. Quando a Rússia terminar essa história aí com a Ucrânia, você vai ver quanto tempo vai demorar para a Ucrânia se restabelecer. Isso se chegar a se restabelecer. Os países africanos, por que vocês acham que eles não conseguem evoluir? Passa 10, passa 20, passa 50, passa 100 anos e o continente africano continua sendo um continente pobre, empobrecido sempre. Justamente porque eles conseguiram fatiar o continente. Colocaram ali dentro do país, de uma mesma nação, várias etnias que brigavam entre si. A África é uma verdadeira coxa de retalho. Se você pegar no mapa e olhar, você vai ver que a África tem um problema sério ali. Se você começar a pesquisar, você vai ver que os pedaços dos países brigam ali dentro deles entre si, uma coisa terrível. Já houveram vários massacres e coisas, mas enfim, esse não é o tema específico do vídeo aqui de hoje. Eu quero dizer para você o seguinte: ainda dá tempo da gente sair dessa arapuca a qual nós entramos, porque ainda não tiveram tempo de vir aqui puxar a corda. Mas se a gente deixar e não fizer nada, se a gente não trocar esses canalhas que estão lá no Congresso, no Senado, e colocar pessoas direitas, pessoas patriotas, pessoas honradas, eles vão puxar a corda e o Brasil vai cair dentro dessa arapuca. Nós já estamos lá dentro, mas a arapuca, a tampa ainda não foi fechada. E nesse processo, quem se ferra é você e eu. Somos nós. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero dizer para você o seguinte: curta, comenta, compartilha esse vídeo, porque ainda dá tempo de sair dessa arapuca. Mas nós temos que tomar cuidado. Preservar a natureza, sim, mas desde que nós possamos explorar as nossas riquezas. Olha só o complemento dessa armadilha aqui para terminar o vídeo. Existe essa arapuca aí que podem querer tomar um pedaço do nosso território lá na frente, e é isso que eles estão planejando. Já fizeram coisas parecidas, Ucrânia, Iraque, isso aí
A história está cheia. Se você pesquisar, você vai ver que tem vários casos que falam de países que invadiram os outros para tomar riquezas. Agora, se você parar e analisar, o Brasil tem o material, o Brasil tem como explorar esse material de forma consciente, sem grandes agressões à natureza, mas nós estamos impedidos de fazer isso dentro do nosso próprio território. Então, que soberania é essa, a qual nós não podemos explorar aquilo que é nosso, aquilo que está dentro do nosso território? Então pensa bem, brasileiro. Será que nós ainda somos realmente uma nação totalmente, 100% soberana? Dentro das nossas terras, das nossas posses, por assim dizer? Já que grande parte do que está aqui já está sendo vendido para estrangeiros? Grande parte das riquezas que nós temos aqui, por estarem em locais que são reservas para o futuro, sabe-se lá para quem, nós não podemos explorar essas reservas? Será que nós somos realmente uma nação soberana? E já que os nossos próprios ministros do STF impedem o desenvolvimento da nação através de medidas que castram a nação brasileira no que diz respeito à coisa mais básica, que é a segurança alimentar. Sim, porque essa questão da segurança alimentar passa pelos fertilizantes. E os fertilizantes passam ali pela exploração, por exemplo, na foz do Rio Madeira, que eu já falei aqui. O STF, através de uma canetada, fez com que isso fosse inexplorável no Brasil. O governo agora está tentando corrigir essa falha histórica, esse problema, e conseguir explorar aquilo ali que está no Rio Madeira. E, de certa forma, eu torço sim para que a gente consiga vencer essa etapa e conseguir explorar isso, porque é terrível, é vergonhoso para o Brasil ter o material, ter como explorar isso de forma a não prejudicar a natureza e mesmo assim não poder explorar, porque ou estão guardando para alguém no futuro, e esse alguém não é o Brasil, ou porque simplesmente algumas pessoas acham que sabem mais do que as outras, que são donos da verdade, pessoas que não entendem como as coisas funcionam e acham que nós devemos não explorar aquilo que poderíamos e parar de depender de outros países. Agora mesmo, Belarus e Rússia, ou Bielorrússia, né? Belarus, eles não estão conseguindo enviar os insumos para cá. O Brasil dependia deles, agora vai depender de quem? Do Canadá? Vai depender de um outro país, de uma outra nação? Sendo que a gente poderia simplesmente retirar isso aqui mesmo no Brasil. Pessoal, é muito sério o que está acontecendo. Me parece que existem pessoas trabalhando contra o Brasil. E isso é problemático, isso é muito perigoso, porque se nós tivermos como olhar o passado e ver o que aconteceu, e nós temos como fazer isso. Hoje em dia com a internet é fácil você fazer isso. Dava para fazer isso com livros e tal, e hoje em dia está ainda mais fácil. Nós vamos enxergar que as grandes potências da humanidade, em muitas ocasiões, pegaram outras nações e tomaram aquilo que elas precisavam. O Brasil já é o celeiro do mundo. Quando eu era criança, se falava que o Brasil era o futuro celeiro do mundo. Nós já somos. Na minha adolescência já se falava que tinha muita gente com interesse de levar um pedaço do Brasil embora. Agora que eu sou adulto, eu já vejo essas ações se manifestando. Joe Biden, por exemplo, quando era ainda candidato, falou uma abobrinha lá contra a soberania brasileira. E quantas são as coisas que nem são faladas por esses políticos? Pessoal, você pode ter certeza, assim que se resolver isso aí lá na Europa, lá no Ocidente, eles estão preparando para que o Brasil seja a bola da vez. Nós precisamos ficar espertos. Nós precisamos preservar sim, mas explorar com consciência. Nós precisamos fazer com que o Brasil seja para os brasileiros.
E mais uma vez eu te peço, curta, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se vazar algum barulho aí, eu peço desculpa a vocês. Mais uma vez, realmente o nosso isolamento acústico aqui ainda não ficou pronto. A minha sobrinha tá aqui, né? Ela gosta de fazer um barulhinho ali, mas é isso aí. Eu agradeço a Deus por mais um dia. Peço desculpas aí se vazou algum barulho. Às vezes tem cachorro latindo, tem carro passando na rua, enfim. Eu agradeço também ao carinho da audiência de cada um de vocês. Muito obrigado e até a próxima, se Papai do Céu assim nos permitir. Não esquece daquele like, curte, compartilha, comenta, marca os sininhos, enfim, faz tudo isso aí que você já sabe. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu. Fui!